Indo além da notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. Ginga Eventos, seu evento num clique. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. E Boutique Ousadia, nossa inspiração é você. A prisão do ex-provedor e o start das campanhas. As fraldas calibre 765 e a chegada do trem. As demissões em queda e o voo livre das corujinhas. Estamos indo além da notícia. Você é nosso convidado e vem com a gente. Com produção de Ouro Filmes, direção de Juliana Moraes, estamos indo além da notícia com essa bancada de feras: Renato Monteiro, Fernando Negrão, Juliana Ferraz. E o mundo ficou certamente um pouco mais triste sem a contagiante alegria de Elke Maravilha, que morreu esta semana aos 71 anos. Seu nome, Elke Georgievna Granup. Ela foi manequim, modelo, jurada, apresentadora e atriz. Nasceu na Rússia com cidadania alemã, radicada aqui no Brasil. Temos aí algumas imagens da Elke Maravilha. Juliana, para mim foi uma grande perda, porque referência de alegria e de generosidade desde que eu era garotinha, né? Eu cresci vendo Elke Maravilha. Era uma pessoa extremamente inteligente, não tinha medo de falar o que pensava, de apoiar e lutar pelo que acreditava, militava contra o regime da ditadura militar, sim, apoiava a causa LGBT, era ácida em seus comentários, e quando ela ouvia uma tolice, ela já disparava: a ignorância é mãe do preconceito. Olha que bacana. Olha, sabe isso. as palavras. Ela tinha luz própria, né? Agora virou estrela. Algumas coisas que assim me chamaram muito a atenção também, né? Primeiro, quando ela era jurada ali, né? O amor dela, a admiração que saltava aos olhos pelos negros, né? Sim. Uma coisa linda, um bom gosto, né? Que nós viemos a descobrir talvez depois dela, né? E também quando eu fui ver o filme, a Zuzu Angel, né? Que eu vi também que a Elke Maravilha realmente tinha altos problemas em aceitar o regime militar. Quando dizemos assim, acho que era pela repressão mesmo, né? Que acontecia. Rasgou cartazes, né? Do filho Stuart. da Zuzu Angel, né, do Stuart. Inclusive, ela tinha cidadania brasileira e perdeu nessa época. Exato. E ficou só com a russa e a alemã. Isso, e quando ela queria muito dizer algumas coisas a favor da democracia, da liberdade e do povo, e a censura ali, né, Negrão, próxima, ela ia para os lugares e cantava em russo. Ela falava 8 línguas. Olha só a inteligência, ela era né? professora de francês, falava russo, alemão, inglês. Sim. E aí você tem... que você tem uma imagem que foi fixada no inconsciente coletivo do brasileiro da jurada de programa de calouro. Mas sim, era muito mais do que isso. Uma jurada de programa de calouro. Né? Ela tinha um estereótipo, né, que chamava a atenção. E através desse estereótipo dela todo... Exótico, né? Ela realmente mostrava e falava o que queria. Tá? Aí sempre ficava sendo a dúvida, o personagem ou é ela mesmo? Tá? Então, aí as nossas lembranças e homenagens. Isso. E até essa figura exótica, ela falava que na época ela começou como modelo e no início ela aceitou ser mais uma. Mas foi uma forma dela se destacar e conseguir ser vista, sim, e ser ouvida. Até na própria profissão, né? Se utilizou. E se manteve por décadas na mídia, né? Mais recentemente ela participou de um quadro no Fantástico. Sim, de conselheiras, né? Exatamente. Que é coisa bastante recente. Bastante recente. Então teremos e ficaremos com boas lembranças da nossa Elke Maravilha. E faleceram também nesta semana o João Avelange, aos 100 anos, e o ex-presidente do Diretório Municipal aqui de Sorocaba, do PSDB, o Benedito Carlos Pereira Pascoal, aos 72 anos, conhecido por todos como Beca. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista, onde fez uma cirurgia para tratar uma diverticulite. O Beca foi também diretor regional da CDHU e representava os blocos carnavalescos, né? O Depois a Gente Se Vira
e o Bloco do Cocó. Também deixará boas lembranças o Beca. O Beca ele foi secretário municipal do primeiro governo Panunzio aqui em Sorocaba. É um cara, ele foi candidato a deputado estadual, eu não me recordo exatamente em que ano, mas ele foi candidato já pelo PSDB e era um agitador cultural também. E era um excelente papo. Eu tive o prazer de conhecer o Beca, de conviver com ele em algumas oportunidades. Era um cara extremamente inteligente e um papo agradabilíssimo. Bacana. Muito bom, né? Quando a pessoa é assim, né, Negrão? Não, sem dúvida. E quem convivia com o Beca, quer seja profissionalmente ou pela amizade, sabia do carisma que ele tinha, do carinho que ele tinha, sempre pronto para poder fazer uma sacada, tirar uma lição das coisas. E foi realmente uma liderança política que deixou um legado aqui para Sorocaba, que foi a criação e a fundação do próprio PSDB. Muito bacana, é isso aí. Também deixará boas lembranças. Nós temos dito isso, né? Que quando a pessoa se vai, né, muda de plano, é importante, né, você saber que legado essa pessoa deixou, né? Como foi o Cristiano Santana, o Beca, a própria Elke Maravilha. Então, aprendizado e boas lembranças. Exatamente, eu acho que isso também é um bom foco enquanto estamos aqui, né? Agora vamos falar sobre o ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba, o José Antônio Faciabem, que foi preso e é investigado por supostas irregularidades praticadas na instituição. O motivo da prisão refere-se a um novo inquérito instaurado na Polícia Civil que apura eventual crimes de estelionato, peculato, organização criminosa e sonegação fiscal. Segundo as investigações, havia um esquema de desvio de verbas no hospital por meio de contratos fraudulentos, um deles no valor de R$6.600.000. Aqui não sei ao certo se um ou mais contratos a que se refere, mas a verdade é que se fala em mais de R$26 milhões que seriam necessários agora para que se recupere a Santa Casa. É isso, Fernando Negrão? É uma triste notícia em todos os sentidos, né? Era uma personalidade, ele tinha uma liderança através das ações que desenvolvia, inclusive como maçom. Chegou a ser vice-presidente do jornal Cruzeiro do Sul, era da P3, uma das mais renomadas lojas maçônicas de Sorocaba, da qual foi expulso, e consequentemente era até plagiando aqui o colega Djalma Luiz Benetti, era um homem que adorava aparecer nas festas e nas colunas sociais. E agora acaba aparecendo aí nas páginas policiais em evidência, né? E as emissoras de televisão e os jornais não estão, de forma alguma, deixando de publicar as imagens fortes dele, depois dessas que nós vimos, que foi um instante da prisão, já com o uniforme de presidiário, com o cabelo raspado e algemado. Isso cria um impacto, acho que, violento para a família, para aqueles que eram mais próximos, mas, por outro lado, é um impacto infinitamente maior para aqueles que sofreram no Hospital Santa Casa, quer seja no plano de saúde ou pelo próprio SUS, e descobrir que uma pessoa levou tanto dinheiro. Logicamente que ainda o inquérito tem um tempo para ser aí tramitado e julgado, mas tudo prova a crer que não há desculpas ou que não acha respostas para todas essas acusações que a polícia vem fazendo. A situação do ex-provedor se complica, né? Ela vem crescendo o volume de problemas que ele vai acabar enfrentando. Isso é inegável, não se chegaria a uma situação de expor uma pessoa dessa forma, algemada, né? Depois com uniforme de presidiário, de cabelo raspado, publicamente, não houvesse um arsenal de informações que levassem a segurança para se tomar esse tipo de atitude. Para se fazer esse tipo de coisa, é verdade. O que eu lamento, e é uma pena, é que se esse tipo de atitude acabe colocando em xeque a instituição, o nome Santa Casa. Não Exato. Santa Casa de Sorocaba, as Santas Casas no Brasil são os primeiros hospitais que foram instalados nesse país. E abriram as portas, né, para cuidar realmente de quem não teria como. Exatamente, a origem é o hospital de porta aberta. Chegou, tem atendimento, com plano de saúde, sem plano de saúde. Olha, é um atendimento universal mesmo, todos têm direito. E aí, a partir do momento em que
você vê uma pessoa que durante tanto tempo ocupou um lugar de destaque na condução dos destinos da instituição, envolvido nesse tipo de noticiário, não tem como não respingar no nome da instituição e na própria credibilidade da instituição. O que é lamentável. Você tem que recuperar. Para você construir um nome, uma credibilidade, leva anos. Para destruir minutos. É um prejuízo além desses prováveis aqui 26 milhões de reais. E o que a gente sempre se pergunta, e esses milhões? Serão devolvidos? Deveriam, né? De que forma isso pode ser feito, né? Em sendo provado, né, Juliana? Não se pode perder, né? Um valor dessa monta, Renato, e ainda mais para esses propósitos, não é isso? Então, e além do Faça Bem, outras pessoas que estavam envolvidas também estão sendo investigadas. Sim. Possivelmente, se provado, serão punidas. E que falou, né, da credibilidade da Santa Casa, eu acredito que isso serve até de um alento para a população, né, que de certa forma, sim, que a instituição está lá, né, Renato? Que vai ser, essa tem que ser preservada. Essa tem que ser preservada. Isso. E muito bem lembrado pela Ju. Acaba sendo personificado o noticiário em uma pessoa. São muitas pessoas. Muitas pessoas. Não é possível que um esquema desse tenha sido tocado exclusivamente por uma pessoa. E eu espero que as pessoas acreditem mais que os impostos que elas estão pagando, né, acreditando que vai ter retorno em benefícios, seja na educação, na saúde, enfim, né, em órgãos públicos, que a pessoa passe a acreditar mais que esse imposto vai ser revertido para o bem da população dela, da Exato. família. Eu acredito que com tudo que vem acontecendo, Renato, inclusive essas contrapartidas, né, Fernando Negrão? Então, uma pessoa para fraudar alguma coisa ou para agir de forma ilícita vai pensar muito mais doravante. É triste a gente ver uma pessoa tendo um ato de uma entidade de benemerência como a Santa Casa em prol do seu benefício. Quer dizer que a gente teve aí outras personalidades até que ilustraram as páginas das notícias positivas do Brasil e no mundo com atitudes tão bonitas quando assumem cargos dessa natureza. E esse senhor, quem sabe, resolveu se enriquecer de forma totalmente ilícita. Foi na via contramão, né? Lamentável. Bom, um novo aplicativo chamado Política na Mão pretende aproximar o eleitor e o candidato. Foi notícia em vários jornais, o jornal Estado de São Paulo, a Gazeta do Povo, entre muitos outros, sobre esse aplicativo gratuito chamado Política na Mão. O eleitor é convidado ali a responder algumas questões formuladas pelo aplicativo, que então faz uma triagem entre todos os candidatos da sua cidade para chegar a nomes mais alinhados com os seus principais anseios sociais. O usuário tem acesso a perfil, a fotos, vídeos, projetos, redes sociais e agenda dos candidatos, acompanhando mais de perto quem merece o seu voto. Eu tive a oportunidade, conversei ali com um dos investidores desse aplicativo, que futuramente será comercializado, mas gratuito para baixar. E ali tem algumas questões realmente que você responde rapidamente, ele faz uma triagem e vai apontar o candidato que tem mais afinidade aí com as suas respostas, né? Eu achei uma ferramenta inteligente. Depois poderá ser utilizado também pelos eleitos para que eles mantenham esse aplicativo mostrando os seus caminhos, seus projetos, né? É uma forma de trazer transparência, né? E mais conhecimento para a população, que a gente não vai ficar só na campanha eleitoral, né? Exato. Pode acompanhar o dia a dia, se lá estiver, né, o candidato. Pessoalmente, eu não conheço o aplicativo, até gostaria de conhecer. Já vai falar que depende da veracidade do que vai ser colocado no aplicativo. Ele faz uma busca a partir dos dados que estão disponíveis no sistema. Quem alimenta esse sistema são os interessados, né, em ser curtidos, mas pelo compartilhados. Dá para acompanhar até a agenda. Então você pode até, sabe, o candidato vai estar em determinado bairro, em tal dia, em tal horário. Se a agenda estiver disponível, né? A de estar, então, né? Algumas coisas assim, a alimentação do sistema é que me intriga, porque ninguém fala mal de si mesmo, né? Você alimenta com as melhores referências a seu respeito. E aí o sistema vai filtrando, vai afunilando, cria um gargalo. Então, o seu candidato ideal é fulano. Com base em que informações? Nas informações que o próprio candidato colocou. Lembrando que a política não é ciência exata, né? Muito longe disso, né? Está muito longe disso. Mas eu queria entender um pouco mais. Isso que eu falei, um aplicativo novo, Ju. Então, o lançamento dele, que pode ser baixado gratuitamente, tem feito muito barulho
nas notícias, né, nas redes sociais, mas eu concordo também que dá para guardar um pouquinho e ver o funcionamento e a alimentação. Mas eu né, acredito que o intuito, a pessoa não deve acreditar, não, o aplicativo falou que esse é meu candidato, eu tenho que votar nesse. Sim, não, eu acredito que é uma forma de você conhecer melhor os candidatos, Sim. as suas propostas, e é claro, não confiar 100%, ir atrás para se aprofundar e conhecer de fato. Talvez pegar o voto dos indecisos. É um barato esses aplicativos, né? Esses dias eu estava vendo um que faz aferição dos seus batimentos cardíacos, da sua pressão. Então você coloca o dedo na câmera do celular, conta até 50, 60 lá no aplicativo e ele vai aferir. É uma bobagem, isso é impossível que isso funcione. Existe, Vi gente testando e falando, olha, eu estou com tanto por tanto. Daí eu experimentei umas 10 vezes e aferiu que eu estava com 60 por 18, né? Nossa, eu estava morto há muito tempo. Você não estava muito bem, né? Mas, enfim, tem alguns aplicativos. Você se deu por satisfeito por estar vivo. Vivo, isso, 60 por 18 não era. Ótimo, né? Tá certo. Umas brincadeiras às vezes. Tá certo. Vamos aguardar então, né? A ideia realmente é boa, vamos ver aí e testar e acompanhar o seu funcionamento. As campanhas já começaram e os candidatos vão às ruas. Comícios, faixas, carros de som, aparelhagem sonora fixa, redes sociais, carreata, passeata e material gráfico. Agora, todos esses artifícios já estão sendo usados, né, pelos candidatos a prefeito e vereador para a propaganda eleitoral deste ano, que será de 45 dias, né? Um período extremamente menor, né? Metade, né, Renato, do que nas campanhas habituais, né? Alguns candidatos já estão fazendo contato aí com as pessoas, já estão nas ruas. Já, até porque o tempo para quem tem que se apresentar é mais curto ainda, né? Porque todos têm 45 dias, mas quem já é conhecido do eleitor leva uma certa vantagem. Quem não é conhecido tem menos tempo numa figura de linguagem. E lembrando que na próxima sexta-feira, no dia 26, é que começa a propaganda na TV e no rádio, que também tem características próprias esse ano. Você vai ter 2 blocos, só campanha de prefeito, e 2 blocos, no caso de televisão, à tarde e à noite, de 10 minutos, para todos. Esse tempo vai ser dividido, no caso de Sorocaba, 5 candidatos, cada candidato tem direito a pelo menos 1 minuto. Os outros 5 minutos que estão sobrando do tempo vão ser distribuídos conforme a bancada dos partidos ou coligações que estão disputando. Então isso que vai diferenciar, mas todos partem de pelo menos 1 minuto. A campanha na TV e no rádio vai até a antevéspera da eleição, que é o dia 29 de setembro. Tá. E na terça-feira, né, que começou, o dia 16 que começou legalmente começou a campanha na rua, eu estava coincidente na rua. Coincidentemente, já estava circulando pela rua logo 7h30 da manhã e já tem candidato fazendo bobagem. Olha isso. Já tem candidato vereador colocando suas placas assim, em grande quantidade numa mesma propriedade. Cada propriedade só pode ter uma placa de até meio metro quadrado. Independente do tamanho do terreno. E eu não vou declinar nomes, obviamente, mas é só circular pela Marginal que você vai ver. Desde que com autorização do proprietário. É gratuito e com autorização por escrito do proprietário. E é uma por propriedade. Não é uma de cada candidato. Se já tem de um candidato, não pode ter de outro. Por isso que tem que ter autorização. Tá certo. E aí vale a data da autorização. Quem tiver a data mais antiga, a autorização com data mais antiga, prevalece sobre os outros. Coloca lá a sua Mas já estão fazendo bobagem. Já estão fazendo bobagem. E aí os adversários, né, vamos dizer assim, podem... Não precisa nem ser o adversário. Pode ser porque agora com a pessoa. denúncia online, gravou um videozinho. Encaminhou para a Justiça Eleitoral. Pobre candidato. Então melhor não arriscar, Com esse 1 minuto, eu fico imaginando até... Me recordei aqui, o Enéas, eu acho que o Enéas vai fazer escola, né? Porque 1 minuto para você falar todas as suas propostas, suas ideias, vai ser, não, meu nome é tal, meu número é tal, fim. Pronto. E o detalhe é que a campanha desse ano não existe programa de vereador. O programa de prefeito vai ser de segunda a sábado. Certo. Onde os vereadores entram? Eles entram nas inserções comerciais que vêm ao longo da programação. Ao longo da programação. Então não tem programa de vereador. Tá Todo certo. dia é programa de prefeito. E você tem uma característica também, se você for levar a legislação
pé da letra, inclusive, por isso está sendo discutido até com as produtoras, há algumas reuniões marcadas com a Justiça Eleitoral, a interpretação da lei. Então você que acompanha a lei, acompanha os horários eleitorais nos últimos anos, este ano está proibido. Qualquer pessoa de fora que venha a apresentar o programa que não seja o candidato, está proibido. Olha isso. Tá? Então veja, em tese você não pode ter o apresentador, o jornalista, radialista, que venha apresentar com o formato de um rádio-jornal, de um telejornal, pelo que diz a lei. Você não pode nenhuma forma de trucagem na edição, efeito especial, legendas, enfim, você não pode absolutamente nada. Se for desse jeito, vai ser o que a gente chama em televisão de corte seco. Entra o candidato no vídeo, ele aparece, ele fala a proposta dele. No caso, como disse o Renato, é 1 minuto para cada um, mais o tempo das coligações, que vão dar em média 2 minutos no máximo. Em 2 minutos ele vai ter que dar o recado dele, termina, que a gente chama em fade, termina em black. É impossível imaginar que, primeiro, como vai passar o recado. Segundo, que plástica vai ter esse programa que atraia o eleitor para prestar atenção no programa eleitoral, que fique atento ali, quer seja no rádio ou televisão. É muito diferente, é uma coisa que precisa ser aprendido e, consequentemente, estão apostando nas ditas redes sociais que lá, em tese, poderia ser usado esses programetes com apresentador, com vinhetas, com trucagens, com outros efeitos especiais. Mas volta à discussão. Quem é que vai perder tempo de assistir um horário eleitoral dentro da internet? Não sei. Então, independente de como vai ser feito, eu espero que seja feito da forma mais limpa possível, que os candidatos aproveitem esse pouco tempo para realmente apresentar as ideias e propostas e não ficar atacando o adversário, que eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, que começou a atacar o adversário, eu já paro de prestar atenção, eu sei que faz parte do jogo eleitoral. Mas eu compacto com você, eu acho também que isso é feio, não é legal, é feio. Mas legal. Isso vai acontecer até a página 3. Depois da página 3, conforme o resultado das pesquisas, essa fleuma toda vai acontecer independente do tempo. E a pancadaria começa inevitavelmente. O fair play não vai para a gaveta e volta na eleição que vem como promessa. Mas uma dica para o eleitor: não pergunte o que o seu candidato vai fazer. Pergunte como ele vai fazer. Exatamente. Porque numa situação que o país vive, é só olhar o que as administrações municipais, eu não estou falando de Sorocaba, estou falando de forma genérica, as dificuldades que as prefeituras estão enfrentando para fechar suas contas. Este é um período de campanha, um período de profusão de propostas e promessas mirabolantes. Então, o que te parece muito interessante, não pergunte o que ele vai fazer, pergunte como é que você vai fazer isso. Exatamente. Espera a resposta, quem capacidade sabe? De síntese, aí ele vai te convencer ou não? E outra coisa que eu espero também, já que as carreatas, os comícios, as passeatas estão liberados, que em relação aos panfletos, santinhos, o lixo que é jogado nas ruas, que os candidatos, a sua equipe, tem um modo de evitar o máximo possível, que eu, como eleitora, confesso que quando eu vejo num local muito santinho de um determinado candidato, eu já crio um pouco de antipatia com aquele candidato. Acaba então, fica a dica. Fica a dica, porque acaba sendo meio contraproducente, né, Renato? Então, com essas medidas também, eu acho que a cada vez, Negrão, nós vamos ter que assistir mais ao candidato, às suas propostas, do que realmente toda uma produção. Não que tudo isso venha a maquiar, né? Mas ver nu e cru como um político há de ser e há de agir, né? Perde um pouco a graça. O horário eleitoral sempre era um charme. Mas vai ser uma atração à parte. Era um barato. Eu quero ver como o pessoal vai se virar. O nosso pessoal vai se virar para fazer, porque realmente os jornalistas publicitários, regras novas, as regras novas, e é tão restritivo, a legislação tornou tudo tão restritivo, que a sua expectativa do santinho no chão não existir é quase impossível. O que diz que está sobrando: santinho, saliva e sapato. Tá certo. Para pedir voto. O santinho ainda está aí, né? Vamos ver. Vamos tentar então entregar de uma forma que polua menos, né? E que não coloque em risco também, porque aquilo fica escorregadio, né, Fernanda? Não, e chove, vai para boca de lobo, causa enchente, Sim. Enfim, vários problemas ambientais aí, e certo. visuais, enfim, não é legal. Começa já ganhando aí, saindo à frente aqueles que procuram se utilizar dentro da lei das formas possíveis, né, de propaganda eleitoral. Olha só, o Centro de Preservação Ferroviária de Sorocaba recebeu nesta semana
um carro de passageiros construído em 1945 pela Estrada de Ferro Sorocabana, nas oficinas aqui de Sorocaba. 2 guindastes e uma carreta foram usados para transportar o bagageiro. O veículo é o terceiro item histórico na estação Paula Souza, área do futuro Centro de Memória Ferroviária Engenheiro Calixto de Paula Souza. E com relação à volta dos trens de passageiros, recebemos algumas interações. Quem sabe aí Sorocaba não teria novamente aí os vagões, né, de passageiros. Vamos ver. Eu gostaria que os trens voltassem a funcionar em Sorocaba, ainda mais que já possuímos a via férrea pronta, escreveu a Ivonete Aires Baldo. Seria interessante mais um meio de transporte e acabar com o matagal que toma conta de vários pontos da via férrea desativada. Opinião da Ieda Ferreira. Um meio de transporte seguro e mais barato e diminuiria muito a poluição, o que é o maior problema do mundo atualmente, a nossa querida Beatriz Negrete, que sempre participa conosco. Adoraria os trens de volta por todos os motivos já citados e pelo prazer que a viagem proporciona, falou a Cecília Monteiro. Muito bacana viajar de trem, né? Há muitos anos eu fiz uma viagem de trem, Ju, com a minha vovó até Avaré. Muito legal. E eu, garota ainda, gostava de ficar passando de um vagão para o outro ali, porque tem aquele intermédio, né? Diga lá. Sou super a favor dessa preservação da história, né, da cultura e com esse cuidado em preservar os vagões, as locomotivas, enfim. Mas eu também sou super a favor de que se volte a utilizar a extensa malha ferroviária de Sorocaba como transporte de cargas e até, quem sabe, eu não sei se é possível, aí não sou especialista nessa área, para transporte de pessoas. A malha ferroviária de Sorocaba, por exemplo, a que liga Sorocaba a São Paulo, tem 104 quilômetros, sem falar com outras cidades da região que também é imensa. E quem sabe, né, se houver uma revitalização, poderia ser utilizada de melhor maneira, até por questões de diminuir o trânsito, por otimizar, né, a velocidade no transporte, no caso, até o momento das cargas. Porém, se tem conhecimento que a empresa que é responsável atualmente pelo sistema ferroviário de Sorocaba, quase desativado, pretende desativar totalmente nos próximos 2 anos. Então, nossa expectativa em retomar, né, aquela coisa romântica de viajar de trem, provavelmente no que a coisa anda, conforme anda o trem, não é possível. A gente está indo no contramão da história, né? O mundo tem mostrado a qualidade, a capacidade dos trens e, consequentemente, nós, Brasil, desativamos a malha ferroviária. O Japão continua fazendo experimentos do trem-bala. Pela Europa se passeia de trem com preço extremamente baixo e você tem uma qualidade imensa de serviços daquele sistema de transporte. Recentemente eu estava vendo um vídeo de trens na Europa que eles têm quartos que você pode ficar ali, uma viagem de 5, 6 horas, hospedado, dormindo confortavelmente num quarto. Ou você pode no filme 007. Exato, também, aquele charme todo do trem. E aí o Brasil, há um tempo, fez o quê? Limou toda a sua malha ferroviária. Na verdade, o Brasil acabou fazendo a opção rodoviária. E isso cria tem muito interesse por trás disso, não é uma coisa que acontece por acaso, né? É esse tipo de opção. Mas, voltando à questão da preservação da memória, há algum tempo a cidade lutou muito, batalhou para trazer a locomotiva 58, que era uma das Maria Fumaça, né? Uma Maria Fumaça que está aqui no centro Paula Souza, na rua Paula Souza. Isso, e agora é o EF 401. Ok. Cadê? E daí? Brigou tanto para trazer, para ficar pegando poeira? É um negócio meio estranho. Chegou a ser usada, né? Acho que umas duas vezes. Duas vezes. Naquele momento do coral do fim do ano. Para a movimentação toda que houve, a mobilização da cidade em torno disso. E agora? Cadê? E onde é que está essa locomotiva? Está guardada num pátio, deteriorando, talvez não esteja no tempo, mas qualquer equipamento que não esteja num funcionamento minimamente regular, ele vai se deteriorar. Eu realmente acho. Não vi vantagem. Eu não vi vantagem. Eu trocaria também. Você tem Jaguariúna tem uma Maria Fumaça funcionando. E é uma atração turística, é uma cidade pequena e é uma atração turística para a cidade. Então, para que a gente está acumulando isso? Uma bobagem. Guardar para tomar poeira? Então, se queremos
Queremos para usar, para a cidade se beneficiar disso, que seja como uma atração turística ou alguma coisa, não simplesmente por birra. Essa questão da locomotiva 58, se eu não me engano, ela estava em Campinas e houve uma polêmica para se trazer essa locomotiva, aí fez uma festa quando a cidade conseguiu e ponto. Exato, como se fosse uma coisa já ali sacramentada que jamais... Consegui, não quero mais. Como? Eu queria, faz criança, animada, né? Eu queria tanto, agora eu tenho. Agora eu não quero mais. Eu quero outra coisa. Quero outra coisa. E com relação a essa malha férrea e tudo isso, não existe. Existe uma empresa, né, que cuida. E a empresa decide, Negrão. É assim, Renato, não quero mais, vou desativar, ponto. Não, você tem um contrato, ela não chegou e tomou conta. Tá. Ela conseguiu a concessão do uso da ferrovia, da malha ferroviária. A empresa, lógico que ela objetiva o lucro, e o transporte de carga é o que dá lucro. De passageiros, eventualmente. Não, porque você tem muito investimento. Em tese, você tem que fazer um super investimento, muita coisa. Então, o mundo capitalista é assim. O empresário, ele busca o lucro. O que é que vai dar mais lucro? É o transporte de carga. Por que é que eu vou investir em transporte de passageiros se isso aí eu só vou fazer investimento, investimento, investimento? Eu, talvez, daqui 20 anos eu consiga algum lucro. No transporte de carga, eu consigo o lucro imediatamente. Necessário. Qual você acha que vai ser a opção do empresário? E para o poder público seria também inviável. Daí. Olha, o poder público ele concedeu esse serviço. Entendi. Como é que vai voltar? Isso tem um contrato, 30 anos. Tá Depois certo. de 30 anos, volta para ele? Volta para ele. Agora, aí ele faz. Mas nesse período ele tem um contrato. Você assinou um contrato, não dá para rasgar um contrato simplesmente. Ju, vamos aguardar então para novamente viajar de trem. E depois das desconstruções e articulações de Marcos Amaro, continuamos indo além da notícia. Continuamos indo além da notícia e olha só, uma arma foi encontrada por uma funcionária em uma creche nesta semana em Votorantim. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher fazia a troca da fralda de uma criança na unidade escolar localizada no Jardim São Luís, quando localizou uma pistola calibre 7,65 desmuniciada dentro da bolsa dada pela família. A PM foi acionada e fez buscas na casa da criança, onde estava apenas um tio, que foi levado à delegacia. A mãe da criança se apresentou na delegacia de Votorantim e disse que a arma era de seu companheiro, que havia adquirido de forma irregular. O boletim de ocorrência foi elaborado como apreensão de objeto e o pai da criança indiciado. E agora, Fernando Negrão, abre-se uma bolsa numa creche para trocar uma fralda, sem munição, claro, mas havia ali um tremendo susto. Primeiro que para saber que estava sem munição, tem a necessidade de ser uma pessoa que conheça aquele armamento. Que visualmente você olhando, você não detecta se está ou não desmuniciado. Né? E segundo, que é uma atitude covarde deste pai da criança, desse padrasto, desse companheiro que seja, em esconder esta arma na mochila do bebê, porque imagina se é um outro tipo de escola, que eventualmente uma outra criança pegue essa arma e a tragédia que isso podia ser. Pode acontecer. Porque eventualmente um policial, na hora que chega numa abordagem, vê uma pessoa apontando uma arma, pode reagir até de forma violenta, atirando até, e aí nós teríamos uma tragédia com certeza. Agora, aonde foi comprada essa arma?
Tá? Esse cidadão foi indiciado em inquérito, mas não foi preso. Então, que a polícia fique no encalço deste marginal que cometeu essa barbárie escondendo a arma dentro da bolsinha da mochila do bebê. E com certeza ele fez isso para, em caso de uma abordagem policial, dificilmente a bolsa da criança seria revistada e passaria, né, pela abordagem policial sem maiores dissabores. Entendi, quer dizer, veja bem, né? É para coisa boa, né, que uma arma não fica na sacola das fraldas do bebê, né? São as desgraças anunciadas, né? E depois a gente vem aqui e lamenta. E eu fico triste pela criança, eu sinto pela criança que está crescendo nesse ambiente familiar e eu espero de todo o coração que ela não siga esses exemplos que ela tem aí durante a infância, enfim, durante essa fase de aprendizado da vida dela. Notícia do jornal Cruzeiro do Sul: o número de demissões nas indústrias da região de Sorocaba caiu em julho na comparação com meses anteriores. A redução no ritmo pode indicar estabilidade e saldo positivo em contratações no final deste ano e no início de 2017. Nos 48 municípios abrangidos pela Diretoria Regional do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo, o saldo foi de 200 desligamentos no mês. Apesar de negativo, o volume é bem menor que em junho, quando as demissões somaram 1.850 e em maio foram 650. Os dados são da pesquisa Nível de Emprego Regional da Indústria do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp. Negrão, 200 desligamentos comparados a 1.850 de 2 meses atrás. Positivo? Negativo. Negativo por quê? Você desliga 200 agora porque você já desligou 1.800, ou seja, você está desligando o resto que sobrou. Então essa conta é muito calma nessa hora. Não é porque você desligou 1.800 no mês anterior e só desligou 200, você está com saldo positivo. Não, é que só sobraram 200 para você desligar. Ou seja, fechou a porta, apagou a luz e vamos embora. Eu já estava ficando animada com essa notícia. Está longe de ser número animador. Se você tivesse, em contrapartida, contratações que aí mostrassem que, em detrimento das contratações, diminuíram as demissões, nós estaríamos com uma conta balanceada. Nesse caso, não. Não, falta ainda. Traçando um paralelo com o futebol, estamos perdendo de 7-0 no primeiro tempo, vamos para o segundo tempo. Vamos lá que dá para virar, já estamos perdendo de 7. Para empatar, precisamos fazer 7. Então a gente já perdeu muita vaga, são quase 12 milhões de desempregados no país. Então a gente tem que comer muito feijão, dar muitos passos para zerar essa conta. O desemprego está cada vez pior e diploma também não é garantia de emprego para ninguém. Infelizmente, tem pessoas aí graduadas, pós-graduadas, que também não conseguem colocação no mercado de trabalho. Tá, agora é a torcida, Esperamos que né? a gente consiga, sei lá, no próximo semestre, quem sabe, dar uma boa notícia de fato em relação, né, ao índice de Essa desemprego. pareceu ser uma boa notícia, mas acabamos desvendando aqui que ainda não o é. Vamos lá, a presidente afastada Dilma Rousseff divulgou uma carta à população propondo a realização de plebiscito sobre a convocação de eleições presidenciais antecipadas. Na carta, Dilma aborda a crise política e defende que a população decida sobre a realização de um novo pleito presidencial. Dilma Rousseff, além disso, né, de querer, de sugerir aí um plebiscito para antecipar, né, as eleições, ela ainda classifica, né, o processo de impeachment como golpe, não é isso? E na carta que é dirigida à população e aos senadores, né, ela promete mudanças na política caso retorne à presidência. Renato Monteiro. Ela tem que manter a coerência da sua defesa. O seu discurso tem que ser coerente com tudo que se falou até agora. A questão do plebiscito, sinceramente, eu não acredito e não acho que seja o caso. Pessoalmente, acho que para que a gente não vivesse a divisão que a gente viveu durante tanto tempo e que ainda está sob suspense, porque ainda tem a questão do processo no Senado, poderia realmente ter realizado novas eleições nesse país. Porque a gente tentaria ter um país um pouco mais apaziguado. Porque a gente está vivendo ainda o processo no Senado, certo. Daqui a pouco tem a decisão, como eu disse no programa anterior, qualquer que seja a decisão, volta Dilma,
fica Temer, o país continuará dividido Vai entre continuar os pró polarizado. e os contra. E aí o país não anda. E aí fica patinando quem está falando mal de quem saiu e quem saiu falando mal de quem entrou. E você acha que, por exemplo, convocar, Juliana, novas eleições aí através de um plebiscito, Negrão, resolveria um pouco isso? Quer dizer, agora sim, agora realmente é um novo presidente eleito democraticamente, assim como ela. Né? Ela se mostra aqui magoada, mas não existe nenhuma acusação contra ela, pessoa. Né? É um outro processo, né? História constitucional. Mas será que isso resolveria? Ou amenizaria? Né? Eu concordo com o Renato que o Brasil está dividido, que essa poderia ser sim uma solução para apaziguar, porque nunca, tanto quem fica ou quem sai, enfim, ninguém vai ficar 100% satisfeito. Tá. Só que é inconstitucional até o momento, né, a realização de novas eleições, e o que tornaria isso possível seria um possível impeachment do Temer. Aí vem a questão que eu já venho me perguntando faz tempo. Tá. O Temer é ficha suja, foi considerado inelegível por 8 anos, mas para assumir a presidência ele está apto. Aí até o Renato pode me explicar melhor isso, porque eu não consigo entender. Como é que uma pessoa que está inelegível é ficha suja, pode ficar no lugar de uma pessoa que não foi provado nenhum crime de fato contra ela? Tem vários, mas nenhum foi realmente provado. Ela sai e uma pessoa que tem ficha suja fica. Por quê? Isso realmente cabe uma explicação, no mínimo razoável. Mas a questão da eleição, da nova eleição, é que você, ou a população, o país elegeria uma outra pessoa e a população elegeria, não seria uma escolha colegiada. Tá certo. Entendeu? Aí a maioria da população vai escolher, não, e aí talvez você tenha também uma situação um pouco mais apaziguada. Eu realmente, esse ambiente de divisão incomoda, porque ele faz o país patinar, e o país há pelo menos 6, 7 meses que esse país patina. Tá certo. E o vice-presidente, ou o presidente em exercício, Michel Temer, tem tentado manter aí um bom relacionamento, principalmente com o PSDB, para sobreviver com maioria dentro do Congresso e do Senado até o fim do seu mandato, porque se alguém também, e esse alguém já existe, processos para pedir a cassação dele. E aí sim você teria, na linha sucessória, o presidente da Câmara dos Deputados. Tá certo. E assim sucessivamente, até uma outra eleição. Ou seja, nós vamos amargar aí pelo menos mais 2 anos de caos, sendo bem positivo, para um novo processo, quem sabe com novos nomes ou nomes antigos que voltem a voltem. Agora me diga uma coisa, não seria também o caso de, como agora votamos de forma direta para se eleger também presidentes da República, começar a prestar um pouco mais de atenção nos vices, né, na chapa, nas pessoas, nessa eventual, porque impeachment não acontece todo dia, né, a todo momento, né, mas prestar um pouco de atenção também em quem é o vice. Lembrando que o vice foi reeleito junto com a presidente Dilma. Junto com a presidente Dilma. Mas isso é um pouco do sistema político do país. Você, quando elege um presidente, não um presidente, quando elege um senador, se ele se licencia, vai assumir um ministério, alguma coisa, não assume o segundo colocado naquela eleição, assume o suplente. O suplente dele é alguém que ele indicou. E normalmente, em muitas situações, foi o cara que financiou a campanha dele. É um negócio, o cara, ele ganha um mandato de 8 anos, sem ter feito campanha, sem ter feito voto, sem ter tido Muito voto. É complicado. Muita coisa Coisas do sistema político nacional. Perfeito. Agora vamos ao muro competente. Inquéritos que investigam se o ex-presidente Lula seria o arquiteto do esquema da Petrobras, ficam com o juiz federal Sérgio Moro, não cedeu à ofensiva da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e decidiu nesta semana que é sua, sim, a competência para julgar o petista. Em decisão de 6 páginas, ele denominou inadmissíveis as exceções de incompetência por meio das quais os advogados de Lula pretendiam tirar de suas mãos os inquéritos da Polícia Federal que investigam se o petista seria o arquiteto do esquema criminoso que vitimou a Petrobras. Fernando Negrão. Há já movimentações dentro do PT em 2 linhas. Uma para tentar empurrar com a barriga para esse fato do Lula ser ouvido de novo e da continuação desse processo pós-eleição.
para amenizar e, quem sabe, ter aí petistas eleitos nas prefeituras e na Câmara dos Vereadores. 2. Há uma outra versão dos fatos de que estão negociando a prisão do Lula de forma extremamente sutil, sem estardalhaço, sem a presença da imprensa, uma coisa bem leve, e aí quando acontecer, já foi. Então, nós vamos ainda assistir nos próximos capítulos, inclusive dentro desse programa, alguns fatos relativos a esse caso do juiz Sérgio Moro e também do presidente Lula. Tá, ex-presidente Uma vez presidente, sempre presidente. Sempre presidente. É protocolar. Tá certo, Negrão. O Renato disse em outro programa que a imprensa julga e executa a pena. Sim. Não estou dizendo que não tem coisa errada, mas o caso da Petrobras, a imprensa deu uma supervalorizada, uma sensacionalizada, sim. E isso contribuiu, sim, e muito para desgastar a imagem da estatal no Brasil e fora dele. Não estou falando que está tudo certo. Mas eu acho que tem uma sensacionalizada assim, essa é a minha opinião. Agora, peraí, Ju, só um minutinho, mas o que desgastou a imagem da Petrobras não foi a repercussão da imprensa, né? Foram os escândalos, esse escândalo horroroso. Mas agora ninguém mais fala nada. Agora deram uma apaziguada. Depois que conseguiram tirar a Dilma, parece que deu uma apaziguada. Assim, a imprensa não dá o mesmo destaque, a não ser quando é o Lula de novo. Eu concordo com a Juliana. Verdade. Com a Juliana, porque que se tirou o pé não estou falando da investigação, da cobertura. Sim, Você não vê a cobertura ao vivo ao longo de horas de programação das principais emissoras de TV do país, como havia. E aí não há defesa partidária, muito pelo contrário. Essa queda de braço entre os advogados do Lula e o juiz Sérgio Moro é briga de cachorro grande, é gente grande que está brigando. Agora, você também não pode negar tudo o que aconteceu na Petrobras. Se não dá para admitir que tá tudo bem, não aconteceu nada. Falando isso. Quando você vê um gerente, o Pedro Barusco, que é um cargo de nível de gerência, num rompante de consciência, ele decidiu devolver 100 milhões. Ele vai devolver voluntariamente 100 milhões. Um cara de nível de gerência. Você imagina o que tem em diretoria e presidência, obviamente nos que outros tem, a discussão. Conselheiros. Então, é muito grande o volume desse negócio. Eu já falei também, uma oportunidade nesse programa, será que alguém vai fazer essa conta, passar a linha e somar quanto zero vai dar isso? É muita coisa, né? E o que se discute aqui é simplesmente, se o Luiz Inácio Lula da Silva foi quem encabeçou, digamos assim, todo esse movimento. Ninguém passa com um elefante numa kitnet sem que ninguém perceba. Quando ele foi nomeado ministro, né, com todo aquele aparato de telefonema dizendo, olha, guarda se precisar usa, eu acho que quem busca um foro privilegiado desesperadamente, como foi feito, acaba depondo contra si mesmo. Isso não prova nada, mas é uma realidade. Tem coisa errada sim, não estou falando que está tudo lindo, que é inocente, não estou falando isso. Da imprensa foi um ponto, é porque falou que o Lula foi responsável pela desmoralização, enfim, descapitalização da Petrobras. Sim, mais um pouco das ações caírem no mercado, no mundo, enfim, foi um pouco da supervalorização, da superexposição que a imprensa deu. Que a imprensa fez. E em relação ao Moro, eu concordo, que é ele mesmo que tem que tomar conta, só espero que ele haja dentro da lei, porque sim, ele cometeu excessos, muitos excessos, também agiu fora da lei, e que, claro, que ele faça o trabalho dele da melhor maneira possível, mas ele, como um agente da lei, exatamente, sem muito barulho, né? Exatamente como a lei. Tá certo. Temos agora também aqui, viu, a nossa paladina, a Juliana Ferraz. Muito bom, Ju, é legal a gente poder expressar as opiniões, né? Sem muito compromisso, é aquilo que realmente a gente pensa, né? Agora vamos dar uma passada pelo eternizado talento de Tarsila do Amaral e já continuamos indo além da notícia.
Continuamos indo além da notícia. Matéria do Diário de Sorocaba, a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura realizou na semana recente a soltura de 26 aves de rapina no Parque Natural Municipal Corredores de Biodiversidade, a primeira unidade de conservação do município, localizado na Zona Norte, nos altos da Avenida Itavovô, soltou entre os exemplares 19 corujinhas do mato e também 7 quiriquiris. Eu adorei essa notícia. Os quiriquiris foram soltos. Eles chegaram até o Parque Quinzinho de Barros, levados, né, pela Polícia Militar ou por bombeiros em estados de saúde ali diferentes, né, foram tratados e aí estão todos agora livres e soltos. Fico muito feliz com uma notícia dessa. Eu acredito que esse é o papel do zoológico. Tratar dos animais que porventura estejam feridos, que estejam inaptos para estar na natureza, que sejam tratados e soltos assim, que estejam aptos para retornar ao meio ambiente com suas espécies e continuar a vida. E eu admiro muito o trabalho do Quinzinho de Barros em relação à pesquisa, preservação, educação ambiental, é um dos maiores zoológicos do Brasil, um dos maiores do mundo, e faz um trabalho belíssimo em relação à preservação das espécies e esse trabalho todo de suporte veterinário. Entendi, e de colocar de volta Fernando Negrão, esse é um ponto positivo do Quinzinho de Barros. Sim, eu já disse aqui no programa anterior, eu detesto o zoológico, acho a coisa mais horrorosa do mundo, o bicho não pediu para ficar preso. Tá? E aí você vai lá, paga para ver. Então vai na cadeia, vai ver quem está preso na cadeia lá, que paga para assistir também, para ver quem está numa cela. É uma bobagem o zoológico. Nesse aspecto, você tem toda razão. Lembrando que recentemente foi feita uma parceria com a Universidade de Sorocaba, que tem agora um hospital veterinário referência no país, e aconteceu inclusive na universidade a cirurgia de uma cobra do zoológico. Tá? E essa cobra passou por uma cirurgia muito séria e, devido a essa cirurgia, que foram retirados ovos que não nasceram, mas ficaram entalados, né? Não é tecnicamente a forma correta, mas dentro da bichinha. E aí agora está tudo bem com ela, mas foi assim, essa notícia inclusive se transformou, virou uma internacional, esse fato inédito que aconteceu na cirurgia. Muito bacana. Liberdade de ir e vir também para os quiriquiris, e para as corujinhas também. As corujinhas do mato. E que na natureza permaneçam, porque também há um tempo, antigamente, se pegava o bicho e levava para o zoológico, capturava o bicho na natureza e levava para o zoológico. Hoje, felizmente, o zoológico está levando para a natureza e que lá eles permaneçam, é lá o lugar deles. Muito certo. Vamos então brindar agora a semana que se inicia. Quem começa com os brindes hoje? A Juliana Ferraz? Não, a Ju não. A Ju já começou a semana Outras passada. vezes? Então vamos lá. Renato Monteiro, com quem você brinda? Eu quero fazer um resgate aqui de uma bronca caseira, então eu quero brindar com o João e com a Marina, que são os meus filhos, as joias que a Rose me deu. Então, João e Mar, um brinde com vocês. Que coisa linda. Fala sério, eles ficaram, acho, assim, pensando enciumados no brinde com o do avô. avô. Enciumados com o brinde do avô. E você já faria esse brinde, né? Tava na lista, mas tava na o que eu pauta. vou fazer, né? Tá certo, muito bom. Ju? Eu vou brindar com a empresária Vanessa Mendes, um amor de pessoa, de competência, de simpatia. Meu brinde é com você. Muito bom, Juliana. Inclusive, eu adorei a sua roupa. Você gostou da minha camisa de poás? Vanessa Mendes, da loja Ousadia. Estamos orgulhosas em vestir Ousadia. E essa risada do Renato, somada à risada do Fernando Negrão, é porque eles estão à espera de bons parceiros também que vistam meninos. Eu não sei se a camisa precisa ser de poás. Pode ser de pano, né? Porque a gente agradece. Não tem camisa de algodão, tá? Não tem problema nenhum. Esse né? é o nosso Eu Fernando. não sei se eu saberia usar uma camisa de poás. Mas o meu brinde também é caseiro. Ele vai para o meu sobrinho Lucas, que estreou um programa no SBT em parceria aqui com a Ouro Filmes, que nos atende muito bem, e essa parceria vem rendendo a ele bons frutos no programa do SBT aos sábados, dentro da revista que o SBT possui, onde ele mostra um pouco da noite, né? É a revista Acesso, que mostra um pouco dos fatos que acontecem na noite sorocabana, sempre em prol de alguém, né? Ou seja, são eventos, jantares que vão beneficiar alguém no final das contas daquela situação. E parabéns para o meu sobrinho Lucas, que é, obviamente, telespectador também do Indo Além da Notícia. Parabéns mesmo ao Lucas Negrão, somos todos fãs ou família de gente inteligente, atuante, né, Renato? É isso aí. De voz feia, né?
todas as vozes caprichadas, boas figuras na TV. E também tem uma coisa que achei que não falaríamos ainda nesse programa, mas são todos caçadores de Pokémons. Então, exatamente. Perfeito. Eu já estou na fase 12 dos Olha Pokémons. só, você que ainda nem chegou ao jogo, nem instalou, como eu, o Fernando Negrão, está 12 fases na frente. O meu brinde sempre é com todos vocês que nos acompanham e hoje, em especial, com 3 telespectadores, mas que são telespectadores de carteirinha. A Beatriz Ricardo Negrete, que sempre interage conosco, é um prazer receber suas opiniões. O Antônio Luiz Dutra, o Toninho, que também não perde o Indo Além da Notícia, e a Laísa Golob Marcelino. Brindo com vocês esta semana que se inicia. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Domingo que vem, continuamos indo além da notícia. Pardal Chapim, show cotovia, show ave fria, show pescador Martim. Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Bico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. Indo além da notícia. Oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. Ginga Eventos, seu evento num clique. Grupo General, assessoria contábil e empresarial. E Boutique Ousadia, nossa inspiração é você.